Fala aí, Miraculous, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de Miraculous, as aventuras de Ladybug e Cat Noir, dessa vez do 20º episódio da sexta temporada, com certa coração. Então, vamos nessa, né? Basicamente, o episódio já começa com um flashback onde vemos, né, alguns momentos felizes do casal Adrianete e, tipo, todo mundo da sala, da turma, né, os amigos deles em comum, admiram isso, ficam contentes, exceto, é óbvio, pelo trio Bully composto pelo Nelson, pelo Loic e pelo Ray, que odeiam casais felizes, né? E aí eles prometem que vão destruir o relacionamento deles. E aí vemos até algumas cenas de fraudes, mas, obviamente, todas as tentativas falharam. O casal parece cada vez mais unido, né? Então, o trio recorre a uma decisão, tipo, a última chance que eles poderiam ter, né? Que é justamente ter sentimentos negativos para serem acumatizados pela Chrysalis. E é exatamente o que acontece e o trio se torna, né, os Demole Amores. E aí, né, de volta ao presente, nós vemos a Marinette, ela tá lá com o Eren de boa e tal, e ela vai para casa, só que nós vemos que ela tá escrevendo no diário dela sobre as frustrações que ela tá tendo em relação ao segredo que ela precisa guardar sobre o Gabriel Agreste ter sido o monarque. Só que aí que tá, as páginas do diário dela acabaram. E aí, né, ela fala que precisa comprar um novo, só que a Tiki, ela tá preocupada, porque antes da Marinette se tornar a guardiã, ela tinha escrito, tipo, uns 2 diários. Depois que ela se tornou guardiã, ela escreveu uns 3. Mas depois que ela começou a mentir pro Eren, tem pelo menos uns 15, velho. Ou seja, tipo, ela precisa de ajuda, ela não tá bem. Esse segredo tá consumindo a Marinette. E, tipo, tem alguns diários ali que são do mesmo mês, então. Mas a Marinette, ela tá preocupada, porque afinal de contas, se ela contar a verdade e o Eren ficar mal e tal, pode dar ruim. Mas ela coloca, né, a carta na mochila e diz pra Tiki que vai tentar falar com o Adrian e mostrar a carta quando ele estiver pronto. E ela vai, toma café na casa dele e tal. Ele nota a carta na mochila, pergunta se ela não vai entregar pra ele, mas ela diz: não, não, é uma besteira e tal. Enfim, eu só queria. E ela fica enrolando, dizendo: e vamos supor que você fosse eu e eu, sei lá, descobrisse que você não gosta de docinho, que você gosta de coração. Ela faz uma analogia lá e tal, só que o Eren fica sem entender, né? Mas diz que seja lá o que for, vindo dela, ele vai gostar. Afinal de contas, né? Ele gosta tanto de doce quanto de croissant. Mas os dois vão pro colégio e na hora que eles chegam, nós vemos alguém tirando foto deles e do Nino com a Alia. E aí, beleza, né? O Adrian e a Marinette se despedem, ele segue pra aula de grego antigo dele com a Sublime, e aí o Prem aparece e tal. Os dois ficam confusos, porque é a primeira vez que ele tá na aula, mas ele diz que ele ama essa cultura, né? Ele quer aprender grego pra ver os filmes no idioma original. E aí que tá, beleza. A aula tá seguindo, porém o Prem do nada diz pro ele: ué, não é a Marinette e o Nino ali no pátio? O Eren olha e, tipo, a Marinette e o Nino estão meio que de segredinho e eles saem correndo, né? O Eren fica confuso, a Sublime pergunta se ele tá bem. Ele, sim, é que eu tinha visto. Só que quando ele olha pro pátio, a Marinette e o Nino sumiram. E aí ele fica confuso, né? Em paralelo a isso, lá na horta, né, no jardim que fica no telhado da escola, nós vemos o Prem também, e ele tá filmando alguns ovos, né, de passarinho que estão prestes a nascer. E ele nota a Marinette meio cabisbaixa. Ela tava falando com a Tiki e tal, que estava dizendo: por que você não faz a pergunta verdadeira pra ele? E a Marinette fica: tipo assim, né? Mas enfim, o Prem fala com ela tá meio cabisbaixa e tal, ela vai descer pra falar com o Adrian, e aí o Adrian, ele sai da aula com o falso Prem, que diz: olha, seguinte, cara, eu sinto muito que você e a Marinette se terminaram e tal. Ele: não, você deve estar confuso. Mas enfim, o Prem dá um abraço no Adrian, vai embora. E aí a Marinette, ela vê o Eren, né, tá indo falar com ele, só que do nada a Aglaia aparece dizendo que o que ela fez foi muito ruim, foi muito feio, ela fica confusa. Ela vai tentar falar com o Eren, né, e tal. Ele meio que associa a pergunta que ela ia fazer com o que ela tava conversando com o Nino no pátio, só que a Marinette fica mó confusa e tal. E aí o próprio Nino e a Alia aparecem e
O Eren diz, ah, não, vocês devem estar só meio que pregando uma peça em mim, mas da próxima vez tentem fazer algo mais simples, né? Tipo, pegou mal. Mas enfim, o Eren sai pra aula de esgrima dele. A Alia fica meio confusa, vai pra aula de pote, né, de cerâmica com a Marinette, conversa um pouco com ela, perguntando, né, o que é que tava rolando. E ela diz, ah, não, a pergunta ali de croissant e doce, a Alia fica meio desconfiada, mas diz que a Marinette pode se abrir pra ela quando quiser. E aí, o trio, né, os Demolha-Amores, eles ficam chateados porque ainda não conseguiram separar a Marinette e o Adrian. Então, nós vemos que o poder deles, basicamente, eles tiraram a foto da galera no celular, eles tocam, eles se transformam nessa pessoa, quase como se fosse a camaleoa, sabe? E aí, o Ray e o Loic, eles se transformam na Marinette e no Nino, enquanto o Nelson se transforma na Alia. E aí, eles vão pôr a próxima parte do plano deles em ação, né? O Nino tá lá na aula de música, quando a Alia aparece para chamar ele, dizendo que o diretor tá querendo falar uma coisa. Só que, na verdade, ela só preparou uma surpresa e pede pra ele ficar caladinho ali de olho fechado. Só que aí nós vemos que a Alia, né, se transformou no diretor Damocles, que vai buscar o Eren na aula de esgrima. E aí quando eles estão passando pelo corredor, o Eren vê o Nino e a Marinette se beijando. Ou melhor, um ângulo para parecer que eles estão se beijando, né? Ele fica em choque e vai confrontar os dois, só que eles saem correndo, o Eren meio que vai atrás. Só que ele só se encontra com o Ivan e com o Kim. Pergunta, né, para onde a Marinette e o Nino foram, só que eles não sabem. E, bom, obviamente ali são o Ray e o Loic disfarçados, obviamente, né? E o Damocles era o Nelson. Mas, obviamente, ele tromba com o Nino de verdade, começa a confrontar, a brigar com ele. A Alia e a Marinette chegam, o Eren também começa a brigar e tal. Ele diz que eles estavam tendo um caso, que o Nino já tinha gostado da Marinette antes. Enfim, a Alia também fica em choque, né, com isso. A Marinette e o Nino ficam meio confusos, né, sem entender nada. O Eren pergunta se era isso que ela queria falar pra ele mais cedo, mas enfim, tá uma confusão. A Alia, ela sai chorando dali. O Eren termina com a Marinette, o Nino vai atrás da Alia, a Marinette corre atrás do Eren, mas perde ele de vista. E aí, os Demolha-Amores vão botar a tampa do caixão, né, em Adrianette. Eles se transformam em Alia, Sublime e Adrian. E aí a Marinette encontra o Adrian, né, numa sala lá, chorando. Ela tenta falar com ele, só que a Sublime aparece, tira ele de perto e tal. Ela diz que ama ele e tal, mas a Sublime diz, não, se você o ama mesmo, deixa que eu cuido dele. E enquanto isso, o verdadeiro Adrian tava lá na horta. Ele tromba com o Prime de verdade e diz, olha... Tipo, o Prime fala, cara, você tá com a... tá bem pra baixo, né? Ele, não... Olha, foi mal, mas você tinha razão, né? A Marinette e o Nino estavam juntos e tal. Ele, não, peraí, o quê? Ele, eu te falei, né? Tipo, ou melhor, você me falou, né? Lá na aula de grego, ele, eu nunca fiz essa aula. Ele, peraí, você tá zoando da minha cara? E eu, pra mim, não, eu tava aqui a manhã inteira, a Marinette pode confirmar, eu até filmei, né? E ele mostra o vídeo que ele tava lá na hora, né? Coisa nos ovos, e a Marinette também aparece no vídeo. Então, o Eren, ele fica com a pulga atrás da orelha, porque tem alguma coisa errada ali. Não tinha como a Marinette estar no pátio e com o Prem ao mesmo tempo. E não tinha como o Prem estar no pátio e com ele ao mesmo tempo. E aí ele corre, né, pra meio que tentar encontrar a Marinette, pra resolver, descobrir o que é. Só que ele nota a Sublime e o Adrian saindo de uma sala. Ele se esconde e vê, né, o trio se destransformando, ou melhor, voltando às formas, né, de Akumatizados. No caso, a Alia estava filmando, né, tudo, só que aí os Demolha-Amores ficam felizes, eles recebem um parabéns da Crazyliss, são desakumatizados e é revelado que a Crazyliss está na biblioteca do colégio. E ela só aceitou ajudar esse trio pelos interesses próprios, porque agora a Marinette está fragilizada e ela pode tentar testar a teoria dela. E aí, né, o Ray, o Nelson e o Loic são desakumatizados, eles veem o vídeo, conseguiram, né, ter êxito, e eles saem dali pra horta, eles não notam o Eren, ficam lá comemorando, eles veem outra Akuma e dizem, parece que alguém vai ser akumatizada. O Adrian, ele se transforma em Cat Noir, ele tenta correr, né, pra parar a outra Akuma, enquanto isso a Tiki, ela tenta consolar a Marinette, só que a Marinette tá muito abalada, ela não dá ouvidos a Kwame, e aí a Tiki até tenta alertar do Ultra Akuma, só que quando ela vê o Cat Noir se aproximando, ela se esconde. É tarde demais, o Cat Noir não consegue cataclismar o Ultra Akuma antes que ele entre na bolsa da Marinette, né? E aí, pum, começa a ligação mental. E aí, bom, a Chrysalis, né, ela diz que
o coração dela e do Eren foi partido, mas ela pode dar o poder pra consertar isso. A Marinette, ela não consegue ouvir o Eren. Ele se destransforma, né? Ele deixa de ser o Cat Knight, ele se destransforma. Tenta apelar pra razão dela, só que a gente descobre que a Chrysalis agora, quando ela vai akumatizar alguém, ela corta a ligação com o mundo exterior. Ou seja, só tá você e ela na sua própria mente, no seu subconsciente. E aí ela consegue convencer a Marinette, né, de que ela não vai machucar ninguém, só vai remediar as coisas, consertar corações, né? E aí a Marinette finalmente, depois de 5 temporadas, agora na sexta, é akumatizada em Conserta Corações. E aí, né, o Eren fica em choque e a Chrysalis, ela dá a condição, ó: te dei poderes, me traga os miracos da Ladybug e do Cat Knight. O que talvez não seja um problema se você for a Ladybug. Você é a Ladybug? Só que antes que a Conserta Coração responda, o Adrian, ele chama a atenção dela, ela fica mais focada nele. E aí a Chrysalis fica lá, perguntando umas 3, 4 vezes: você é a Ladybug? Você é a Ladybug? E a Conserta Coração, ela não responde, porque o Adrian tá distraindo ela, tá falando com ela. Ele até consegue mobilizá-la num abraço quando a Chrysalis fez outra pergunta, né? Ele fala com ela, ele confessa, né, tudo o que aconteceu, que ele descobriu lá que era o Ray, o Nelson e o Loic. Ele pede desculpa, os dois se reconciliam, né? E ela rejeita a akumatização. A Chrysalis fica furiosa, ela deixa a biblioteca prometendo que um dia vai descobrir os segredos da Marinette, porque afinal de contas ela não confirmou, mas também não negou que era a Ladybug. E aí tudo volta ao normal, né? A Alia, ela se desculpa com a Marinette por não ter acreditado nela. O Nino e o Eren se reconciliam também. E o trio Bully assiste tudo isso. Eles ficam irritados. Só que aí os passarinhos, né, que o Prime tava vendo, eles são recém-nascidos, eles passam voando. O Nelson derruba o telefone, que fica todo estragado e quebrado na água. E aí, né, todo mundo vai embora do colégio. Ele pergunta o que é que a Marinette queria falar com ele de manhã, se tinha a ver, né, com a carta que ele viu. E ela disse que aquilo era um poema que não estava pronto, que ela não estava pronta ainda e tal, porque ela estava trabalhando nisso. E eu, não, de boa, quando você estiver pronta pode me contar, me mostrar e tal. E aí o episódio aparentemente se encerra, só que temos a cena pós-créditos, onde vemos que a Marinette, ela não consegue, ou melhor, não, ainda não é a cena pós-créditos, perdão. A Marinette volta pra casa, ela tá falando com a Alia, ela não consegue se perdoar por ter sido akumatizada. Ela acredita que não é mais digna de ser a guardiã, muito menos a portadora do Miracos da Joaninha. Então ela vai, tira os brincos e já tá pronta para tornar a Alia sua sucessora, a Scarabella, né? Mas a Alia diz: não. Isso aqui não foi culpa sua. A Tiki concorda, né? Tanto é que as duas comentam que errar é humano. Até heróis cometem erros, mas ela não deve perder a esperança. Ela não machucou ninguém. E aí a Marinette, ela se sente um pouco mais tranquila. As duas se abraçam e aí sim o episódio acaba. Perdão, eu me empolguei. Mas agora vamos para a cena pós-crédito de verdade. A Marinette está sozinha com a Tiki e ela percebe que o problema não é o Adrian. Ele já tá meio que pronto para receber as notícias, mas ela não tá pronta para revelar a verdade, porque ela teme que, se o Eren souber a verdade, pode ser que o relacionamento deles fique abalado, ela seja akumatizada de novo, e aí as consequências podem ser catastróficas. Ou ela ou o Eren sejam akumatizados, né? Por causa disso. Então ela decide que vai esconder a carta no lugar onde ninguém vai achar, o lugar mais seguro de todos, o ioiô. Gente, seguinte, que episódio tenso. Finalmente tivemos, né, a Marinette akumatizada. Não foi uma Angel of Darkness na vida, não foi uma Reverse Bug nem nada, não foi uma rainha da verdade, uma princesa justiça, né? Mas mesmo assim, foi um episódio bacana, foi um episódio legal, foi um episódio tenso. E eles meio que deram o que os fãs quiseram, né? Porque a Marinette, ela foi akumatizada e não foi numa linha do tempo paralela. Então, teoricamente, só o Adrian e o Felix são os únicos portadores que nunca foram akumatizados. O Adrian, vocês devem estar dizendo, é efêmero, o Cat Blank, mas isso foram em linhas do tempo que foram apagadas. Então, não conta pro cânone atual. Se contasse, só o Felix que ainda está invicto, né? Mas é isso, gente. Essa foi a review. Espero que tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam no canal, te ensino para não perder nenhum de novo. Fico com Deus, coração. Jesus te ama. Um forte abraço. Até a próxima e falou! Oh, I'm gonna do this on my own.
No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you would